Tudo bom, pessoal? Então, dando continuidade aos nossos diagramas de classe. Nessa aula, a gente vai falar sobre o relacionamento de generalização e especialização. Apenas lembrando que o diagrama de classe são os mais importantes do ML. Ele define a estrutura da classe, qual vai ser utilizada pelo sistema, bem como seus atributos, seus métodos e como são seus relacionamentos. O que é o relacionamento de herança ou generalização? Tá? Ele é utilizado em todas as nossas perspectivas. Ele é um tipo especial de relacionamento, ele é similar à associação de mesmo nome utilizado no diagrama de caso de uso, né? Então a gente tem lá no diagrama de caso de uso também generalização e especialização. Aqui a gente fala em herança. O objetivo, né, dessa associação é representar a ocorrência da herança entre as nossas classes, identificando as classes mãe, ou seja, as superclasses. No nosso caso aqui, a gente tem a classe pagamento, que são as nossas chamadas gerais, né? E as classes filhas, ou seja, as nossas subclasses. Que no nosso exemplo aqui é o quê? É a classe filha cheque, cartão e dinheiro. Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com cheque, com cartão ou em dinheiro. Em relação ao quê? Nossas classes filhas são nossas chamadas classes especializadas, demonstrando a hierarquia entre a classe e possivelmente os métodos polimórficos nessas classes especializadas. Bem como no diagrama de caso de uso, a generalização e a especialização ocorre quando existe duas ou mais classes com características muito semelhantes. No nosso caso aqui, a gente vai efetuar o pagamento na forma de cheque, cartão ou dinheiro. Ou seja, a gente tem mais de uma semelhanças entre nossas três classes. Então a gente fez o quê? A gente cria uma classe chamada pagamento, né? Que podemos colocar alguns atributos e seus métodos, e abaixo ter a especificação de cada uma delas. Então, para evitar de nós termos que declarar todos os nossos atributos e métodos idênticos e como uma forma de reaproveitar o código, a gente cria essa classe geral, nosso caso aqui a classe pagamento, né? E em que são declarados os atributos e os métodos comuns a todas as outras classes envolvidas no processo. Então, declaram-se o quê? As nossas classes especializadas, que são essas nossas três aqui. Que elas estão ligadas à classe geral. E elas vão herdar todas as suas características, podendo ter atributos e métodos próprios. Então, lembrando o quê? Qual que é o nosso símbolo de herança ou generalização e especialização? É o nosso losango, desculpem, é o nosso triângulo aqui, não preenchido no meio, né? Então, para ficar mais simples, a gente vamos lá para o Asta para criarmos um exemplo. A gente cria o nosso diagrama lá de classe, vamos criar um exemplo no qual nós temos uma conta comum e nós necessitamos de uma conta especial de uma conta poupança. Ou seja, a conta comum é aquela conta a qual não tem limite e a conta poupança é a qual que tem uma renda e uma data aniversário. Criando então, lembrando, clicando aqui em classe, vamos criar a nossa conta comum. Vamos acrescentar apenas um ou dois atributos para ela. Vamos deixar como protegido o número da conta, né? Do tipo long, tá? Vou deixar só aqui, vou deixar o número da conta e o saldo, tá? Apenas vou deixar esses dois atributos aqui. Poderíamos também colocar os nossos métodos. Vamos criar aqui então um método, lembrando, clicando no botão direito, a gente adiciona operação, é a mesma coisa que adicionar método, tá? Vamos criar um método público aqui, lembrando mais para público, né? Vamos criar nosso método abrir conta, qual passa como parâmetro inteiro. Nós temos depois como ele é do tipo long, né? E vamos colocar abrir conta, consultar conta e validar conta, tá? Opa, desculpa, cliquei errado lá, vamos lá. Abrir conta. Consultar conta, tá? Passar nosso parâmetro lá do tipo. Direitinho. E só acrescentar mais um aqui, pessoal. Vou colocar validar conta. Vocês podem criar ele bem completo. O exemplo depois
tendo para verificação do saldo, extrato, para sacar, para depositar, para encerrar conta, como vocês queiram, tá? Isso vai de acordo com cada um de vocês, tá? Vamos validar conta, tá? Então nós temos conta comum. Agora vamos criar a nossa especialização e generalização, que é a nossa conta especial. E também nós temos outro tipo, que é o quê? Que é conta poupança, tá? Então nós temos o quê? A conta comum vai ser a nossa geral, né? Na verdade, a nossa classe mãe. E nossas classes filhas ou subclasses serão conta especial e conta poupança. Vou acrescentar o quê? Qual que é a diferença da conta comum para conta especial? O limite que nós temos, né? Vou acrescentar ali o atributo limite. Limite da conta, tá? Tipo double. E vamos acrescentar, poderia ter dois métodos, tá? Vamos acrescentar seu próprio método, que poderia ser abrir conta. Tá? Seu próprio método abrir conta para ficar direitinho, e poderíamos colocar também sacar valor. Tá? Opa, desculpem, coloquei no lugar errado aqui. Tá? Deixa eu remover aqui meu atributo. Tá? Coloquei errado, deveria acrescentar ali nos nossos métodos, né? Vou colocar só aqui abrir conta, tá, pessoal? Conta poupança. Conta poupança, nós temos o quê? Nós temos o aniversário, que é o nosso atributo da conta, que é a data de aniversário. O dia que nós depositamos o dinheiro lá, né? E vamos colocar como método, que poderia ser o quê? Que seria o nosso quanto vai render, tá? Um método para fazer o cálculo do rendimento. Vamos deixar ele como público, colocar renda da conta, tá? Então nós vamos ter o que ali? A gente vai pegar aquela data, tá? E vamos fazer o nosso cálculo para ver quanto rendeu a nossa poupança. Tá? Então, lembrando o que? Qual símbolos nós utilizamos? O símbolo generalização e especialização. Ele se encontra aqui. Ó. Vocês clicam aqui. A gente clica sempre do filho para o pai. Da mesma forma aqui. Deixa eu só mudar o meu tipo aqui para deixar com um ângulo reto, tá? Então, conta especial do filho para o pai, da mesma forma lá. Conta poupança para a conta comum. Então, nós temos aqui representada a nossa generalização e especialização, né? Ou seja, a nossa herança. Nós onde temos o que? O nosso classe pai e nossas classes filhas, tá? Nossa classe mãe e nossas classes filhas, ou seja, a superclasse e as subclasses, onde, lembrando, a representação é por forma desse nosso triângulo, né? Então, por que a gente cria a generação e especialização? Nós criamos ela com qual intuito? Com o objetivo de ter que representar menos, né? Desde a programação lá, e também pela questão de deixar especializado essas nossas classes. A gente não teria o porquê declarar todos esses nossos atributos e nossos métodos na classe mãe, sendo que nós temos diferentes especialidades em cada uma delas. Então a gente cria nossas subclasses.